Sérgio, muito obrigada pela sua presença na nossa live no Frei Fabiano Convida. Vou fazer aqui um pequeno, me deram um currículo, aquele currículo básico que a gente faz de Sérgio. Sérgio ele é médico, clínico geral, cardiologista. Botaram aqui primeiro, Sérgio. Ele também é especialista em física, de um estudo sólido sobre magnetismo e supercondutividade. Colocaram também isso no currículo. Sérgio, eu vou te dar um espaço. E hoje ele vem falar para a gente sobre a alma e o universo. E o mais, Sérgio, pelo que eu vi, seu currículo aqui é tão grande, eu vou deixar para você falar para a gente, aí trazendo tanta coisa legal, falar principalmente sobre alma e universo. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você nessa noite, como todas as vezes que você fala com a gente. Então, muito obrigada pela sua presença conosco. Muito obrigado. Bom. Obrigado, bom trabalho, boa palestra. Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês todos essa oportunidade de estarmos assim nos reunindo para mais um encontro de estudo, que ele possa ser útil para alguém, não é? Eu apenas gostaria de dizer que, do ponto de vista pessoal, sou médico, estudei física, meus pais eram espíritas, Francisco Thyssen foi o presidente da FEB, minha mãe era uma médium muito dedicada, Dona Ruth, enfim, e eu tive a oportunidade que Deus me deu de muito cedo, né, ir me enfronhando nos aspectos da doutrina espírita, dos postulados. Meu pai e minha mãe tinham uma biblioteca extraordinária que eu, vamos dizer, observava, aproveitava-me dela. Então, tudo isso me ajudou, né, a poder conhecer um pouco, e sempre gostei de partilhar conhecimentos, experiências com os amigos espíritas no Brasil e no mundo também, né? Porque viajei bastante para fora do Brasil, procurando levar a semente espírita e dividi-la com amigos de outras terras, eu diria. Então, para mim é uma alegria estar com vocês. O tema que vocês escolheram foi esse. Nós poderíamos retocá-lo colocando a alma do universo, mas a alma e o universo são também pertinentes, eu diria. Então, Sérgio, deixa eu só te pedir um favor para a transmissão. Sempre você ficar mais pertinho do meu microfone do computador para a gente não perder seu áudio, tá? Porque às vezes ele dá uma sumidinha. A gente já viu que é por causa da distância, tá bom? Mas é isso, muito obrigada. Eu estou quase que a um palmo do celular, mas eu vou ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais, né? Às vezes, quando a plataforma é o streamer, acontece isso. Enfim, vamos adiante. Agora. Obrigado. Então, vamos adiante. Eu pergunto, antes de nós começarmos, nós vamos até que horas? Meia-noite? Qual é a previsão de vocês? A previsão é até umas... Não escutei. A previsão é até 9h30, no máximo, mas se precisar ir até meia-noite, a gente vai. Tá bom, preparem-se. Então, meus amigos, sigamos. Esse é o slide título, chamado, então, A Alma do Universo, Astronomia e Cosmologia. Então, queridos, antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que nós todos vivemos no planeta Terra, é o mundo que nós conhecemos relativamente bem,
em função da história da ciência na Terra. De tal maneira que avançamos até aqui, vamos dizer assim, no conhecimento. Mas nós fomos aprendendo desde há muitos e muitos séculos que nós temos o sistema solar, onde a Terra faz parte, se inclui, não é? Cuja estrela é o Sol, em torno da qual todos os planetas orbitam, em órbitas maiores ou menores, claro, dependendo da distância de cada planeta do sistema em relação ao próprio Sol. Nós também fomos conhecendo, meus amigos, vocês vão lembrar de tudo isso, que o sistema solar, ele é um dos sistemas da Via Láctea, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa galáxia. Mas talvez só mais recentemente que nós estamos conhecendo que esta galáxia, que é de tamanho médio, ela inclui, totaliza 200 bilhões de estrelas. E, como em média, cada estrela tem em torno de si 5 planetas ou mundos, nós teríamos na Via Láctea 1 trilhão de planetas. Se nós olharmos para a direita, nós vamos encontrar, claro que com telescópios, nós vamos encontrar Andrômeda. Andrômeda é uma galáxia maiorzinha. Andrômeda em si, ela tem 1 trilhão de estrelas. 5 trilhões de planetas. Então, por mais que nós conheçamos bastante sobre o planeta Terra, a sua história do ponto de vista geofísico, por mais que nós conheçamos a distribuição da natureza e da vida no planeta, né, nos 200 países que compõem a diversidade na qual se distribui a humanidade terrestre, dos outros mundos nós conhecemos muito pouco. Como nós vamos ver agora, nós não podemos deixar de lado a importância do estudo da astronomia e da cosmologia para o avanço científico e, eu diria, tanto quanto moral, como nós vamos ver, da nossa querida família da humanidade na Terra. Nós nos lembramos que o universo observável, nós vamos comentar em seguida, se nós olhamos de um ponto qualquer da Terra para o céu durante a noite, a visão desarmada, ou usando uma pequena luneta, nós vamos encontrar 70 septilhões de estrelas. E com isto, como o conhecimento científico da Terra, ele progride de tempos em tempos com as novas descobertas, com os avanços tecnológicos que nos permitem a sondagem cada vez mais profunda, extensa e maravilhosa, nós vamos nos dando conta do quanto a Terra é pequenina, do quanto nós podemos vê-la hoje em dia como um pequeno grão de areia numa imensa praia cósmica, divina, de tal maneira que, se nós vamos buscando Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo O Grande Educandário, nós vamos com ele, né, conhecendo que no planeta Terra nós somos 22 bilhões de seres humanos, fazendo aqui esta longa etapa
no nosso processo evolutivo do ponto de vista espiritual. Então, como hoje nós somos 8 bilhões de encarnados, nós também temos 14 bilhões de espíritos desencarnados. Eu sempre costumo dizer, não é o nosso tema hoje, que nós deveríamos e precisamos conhecer bem a casa planetária. Se nós devemos nos conhecermos do ponto de vista do autoconhecimento, para que de posse de um conhecimento melhor a respeito de nós mesmos individualmente, nós também temos que conhecer a realidade no nosso entorno, no entorno imediato, no plano físico, no mundo espiritual, quanto ao nosso mundo. Mas, gradativamente, nós também precisamos de um conhecimento que se dilate, que se expanda gradativamente, para que nós nos situemos como filhos de Deus na Terra e no universo, simultaneamente. Então, é um convite, na verdade, divino, para os filhos pequeninos, que somos nós, aprendizes de tudo que é mais importante, incluindo as questões da alma, do universo, através de caminhos da ciência, como a astronomia, que é a mais antiga das ciências. Talvez vocês não se recordassem disto. Cosmologia é uma área do conhecimento das ciências exatas, muito ligado à astronomia e astrofísica, de tal maneira que estudamos as origens do universo. E isso é muito relevante. Claro que não para solucionarmos de imediato os graves, múltiplos e extensos problemas da Terra, da sua humanidade e, por assim dizer, de cada um de nós. Então, ainda assim, o conhecimento do grande todo é um convite para o nosso desenvolvimento do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, em busca da sabedoria, de um conhecimento que nos permita nos situarmos bem na realidade e não apenas nas questões mais próximas no nosso dia a dia. Por isso, esse tema, nós o contemplamos algumas vezes já há muitos anos, sempre procurando atualizá-lo, porque o avanço da ciência ele tem sido muito ágil e dia após dia nós temos novidades em tudo isto. E isto guarda, como nós vamos ver, toda uma relação com a espiritualidade. Reparem, nós vivemos na Terra, nós temos um pouco de ideia sobre que mundo é este, mas se não temos a mediunidade da vidência, o mundo espiritual, que tem um contingente ainda maior de seres humanos, claro que desencarnados, seria algo completamente desconhecido. E hoje nós já temos algumas noções bastante relevantes, mas que escapam ao conhecimento da imensa maioria dos 8 bilhões de encarnados que fazem parte da família da humanidade, do ponto de vista do mundo material. Porque graças mesmo à mediunidade, que sempre existiu também, mas que a partir do advento da doutrina espírita vem possibilitando verificações, conhecimentos novos, estudos aprofundados sobre a nossa realidade. Então vamos considerando alguns aspectos. Hoje em dia, né, nós estamos sendo
como que muito bem contemplados a partir de instrumentos novos que nos permitem conhecer o que acontece mundo afora. Então, quando nós olhamos certas imagens, nós vamos vendo que hoje em dia elas fazem parte do conhecimento geral e, às vezes, até crianças pequenas em idade escolar ou jovens na adolescência em sala de aula estudam coisas extraordinárias que nós, quando éramos da idade destes, nós não tivemos oportunidade de nada disso. Então, quando nós pensamos na Estação Espacial Internacional, que gravita em torno do planeta Terra e registra tudo ao seu derredor, quando nós lembramos do telescópio Hubble, o maior prodígio até então, até esses últimos anos, não é? Descortinando a vida divina do ponto de vista da astronomia moderna, como jamais nós poderíamos imaginar. E se não bastasse o Hubble, nós temos hoje o James Webb, em homenagem a um astrofísico extraordinário também, de tal maneira que nós temos, talvez, o mais importante elemento de sondagem do universo jamais pensado, jamais construído pelo homem até então. E ele está já muito longe de nós, tirando fotografias, registrando imagens de aspectos que tenham a ver lá com o início do desenvolvimento do universo a partir do Big Bang, que se deu a 13,5 aproximadamente bilhões de anos. Então, esse conhecimento vai como que se estendendo e se aprofundando eternamente. Daqui a mais um tempo teremos outro artefato da ciência de uma complexidade, grandeza, que vai, de novo, trazer outras maravilhas, eu diria, da realidade do universo divino, de Deus. Mesmo que muitos astrônomos se digam como que descrentes, né? Agnósticos ou não vinculados a uma crença como que religiosa qualquer. Sigamos. Eu gostaria de lembrar que hoje nós temos desvendados aspectos lá do final do sistema solar, de tal maneira que as imagens antigamente eram muito imperfeitas, por exemplo, de Plutão. E hoje em dia nós temos detalhes de Plutão que está muito longe da superfície da Terra, e só mesmo esses engenhos humanos de alto nível para nos trazer Plutão para tão perto. E a ciência vai se desenvolvendo gradativamente. Quando nós olhamos para cá, vale a pena a lembrança, didaticamente, que os egípcios conheciam muita coisa, porque eles, na maioria, ou numa parte, pelo menos, vieram de Capela. Talvez até muitos das dinastias egípcias tenham vindo de sírios, muito mais evoluído do ponto de vista da sua humanidade do que Capela. Mas como vieram de um mundo extraordinariamente mais avançado do que nós tínhamos há milênios atrás, né? Há 3.500 anos antes do Cristo, eles, quando construíram as pirâmides de Gizé, Quéops, Quéfren e Miquerinos, eles conheciam
a realidade dos céus. E como eles eram degredados do planeta, na verdade, que orbitava em torno de Capella, eles tinham uma profunda visão da matemática como uma ciência-mãe e, ao mesmo tempo, olhavam para as estrelas como se eles tivessem saudades de Capella e quisessem olhar o seu mundo original aqui da Terra, para onde vieram, como que expulsos de Capella, como nós conhecemos pela história dos exilados de lá. Então, eles desenvolveram muitas coisas lindas do ponto de vista de arquitetura, de arte e também de algo ligado a uma astronomia há milhares de anos atrás. Então, reparem que a história da humanidade ela é muito mais longa, mas a história escrita da humanidade ela tem 5.500 anos, de tal maneira que tudo vem sendo anotado. Desde aquela época na Mesopotâmia, na chamada escrita cuneiforme. E aí nós vamos vendo o conhecimento passando para as gerações seguintes, permitindo, não é, que o conhecimento adquirido permanecesse à disposição do planeta e da sua humanidade, graças à escrita. Mas a humanidade nossa, do ponto de vista do Homo sapiens, ela é muito mais antiga do que isto. Então, nós gostaríamos de lembrar que nós tivemos incontáveis milênios desde os primeiros humanos aos dias atuais. E é bom nós não perdermos isto de vista, porque nós somos como que relacionados a tudo isto do passado. Possivelmente, nós todos que estamos aqui confabulando, estudando juntos, estávamos milênios atrás, não é? Em algum lugar aqui da Terra, não é? Vivendo aquelas ocasiões do nosso adiantamento, do nosso progresso. Então, vale a pena uma lembrança para nós, não é? Do ponto de vista de que, se eu uso ainda a palavra universo, por que eu digo assim? Porque nós também usamos a palavra diverso e a palavra multiverso quando estudamos essas questões, não é? Mas usando ainda a palavra como que original, a idade do universo é de 13,73 bilhões de anos. Então, volta e meia, nós falamos de séculos, falamos de milênios, falamos, portanto, de milhares de anos, milhões de anos, mas temos que agora, pelo menos quanto à idade do universo a partir do Big Bang. Não que o Big Bang tenha sido necessariamente a origem do universo. Foi uma ocasião de uma expansão colossal que tem esta idade. Mas o universo sempre foi eterno, porque divino. E existem histórias e pesquisas, e existem astrônomos e astrofísicos e cosmólogos que trabalham a teoria do universo eterno, em nome da ciência pura. De tal maneira que, quando nós nos lembramos de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos primeiros parágrafos, ele traz umas ideias que eu vou lembrar aqui conosco. E é algo extraordinário, porque se o universo tem 13,73 bilhões de anos, o sistema solar, que inclui, claro, a Terra, ele tem 4,5 bilhões de anos. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos traz a ideia que tem a ver com a profecia de Daniel, a profecia do Filho do Homem,
no sentido de que, naquela altura, quando um grupo de espíritos crísticos, incluindo Jesus, que são o mais alto referencial da vida dos filhos de Deus no universo, na escala espírita, no Livro dos Espíritos, na hierarquia dos espíritos, nós aprendemos espíritos de terceira ordem, imperfeitos, maus, equivocados. Nós aprendemos aqueles que são de segunda ordem e os de primeira ordem, que são espíritos puros, puríssimos. Mas os Cristos de Deus são além de tudo isto. Por isto que, naquela altura, na referência citada, Emmanuel, nós vamos vendo ele escrevendo que, na formação do sistema solar e da Terra, há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito crístico. Mas esse é outro tema, sobre a natureza de Jesus, que mesmo os espíritas ainda não têm a melhor noção, o melhor entendimento a respeito. Um dia poderíamos conversar sobre o tema Jesus, nem Deus, nem homem. Mas fica para um outro encontro, quem sabe. Então, esta é uma outra ideia para nós. Como eu disse há pouco, a idade da Terra e do Sistema Solar, 4,5 bilhões de anos. A vida animal na Terra, 590, agora sim, num fator de milhões, não é? Quase 600 milhões, referindo-nos aos seres pequenininhos, que nós já incluímos como fazendo parte do reino animal. A idade dos seres humanos primitivos, espécie humana, 500 mil anos na Terra. A idade dos seres humanos modernos, vamos dizer, nos incluindo agora, né? 200 mil anos. E nesse ínterim, especialmente de 40 mil a 150 mil anos, vieram os degredados de Capela para a Terra, como está no A Caminho da Luz também, se somando com a humanidade que teve origem aqui mesmo e que vivia e se desenvolveu especialmente na China e nos países africanos. Muito bem. Gostaria de lembrar do Livro dos Espíritos. E é nele que nós vamos encontrar a pergunta 27. O que existe no universo? Kardec perguntando para os espíritos da codificação. E eles respondem: o que existe no universo como um todo é espírito, matéria e fluido cósmico universal. Guardemos isto. E numa extensão, na mesma pergunta, e Deus? Incluindo Deus no sentido, claro, do universo em si, já trazendo uma certa visão monista, incluindo o Criador e a criação como que numa coisa só. Essa é outra reflexão. De tal maneira, então, meus amigos, que todas as vezes que nós olhamos para os céus, nós temos maravilhas que se descortinam aos nossos olhos. Sejam olhos de visão desarmada, sejam olhos enriquecidos, né, com os instrumentos ópticos hoje em dia cada vez mais acurados, modernos e sensíveis. E que hoje até nós podemos ter no jardim de casa ou numa varanda para estarmos com os nossos filhos cuidando de olhar isso tudo. Eu ainda deixei na língua inglesa, me perdoem,
mas a ideia, de novo, a linha de tempo base é de 4,6 bilhões de anos em relação à Terra. E aí nós não vamos ver isto agora em detalhes, mas hoje nós conhecemos o surgimento de todos os elementos que compõem propriamente a nossa realidade. Nos tempos da codificação kardeciana, ainda não tínhamos todas essas noções, mas são 1,5 século, precisamente 166 anos, desde o Livro dos Espíritos até hoje. De tal maneira que um avanço colossal do desenvolvimento, que também procurou olhar já nem tanto para fora da Terra, como estávamos fazendo, mas agora para dentro, no sentido dos detalhes de tudo que foi se desenvolvendo por aqui. E eu não posso deixar de lembrar com vocês que, quando Emmanuel nos lembra que há 4,5 bilhões de anos, formação do sistema solar, Jesus se aproximava desta realidade, e é nesta altura, como Emmanuel diz, e como está na profecia de Daniel, que Deus outorga ao Senhor Jesus todas as responsabilidades da criação, desenvolvimento do planeta em si, inclusive descrevendo, gerando as leis físico-químicas e biomatemáticas que teriam a ver com toda a realidade da Terra. E ele, Jesus, também faria como fez ao longo de todo este tempo. A criação da vida em todos os aspectos, até a vida humana. Então, tudo é planejamento, dedicação, envolvimento, ciência universal desse Filho de Deus que vem dirigindo, gerando, criando e nos ajudando no processo evolutivo de tudo que vem acontecendo no planeta Terra, incluindo a humanidade inteira. 22 bilhões de seres humanos. Mas nós não vamos entrar nesses pormenores, mas é só para recordar que essas coisas são mais ou menos bem conhecidas hoje em dia. Então, vale a pena lembrar, não é, quando nós vamos para o Livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Precisamos do conhecimento do princípio das coisas. A importância de espírito e matéria, dois grandes aspectos da vida de boa parte do universo e do planeta Terra em si. E nós vamos ver algo daqui a pouco que tem a ver com matéria escura, energia escura, que eu creio vai surpreender alguns dos amigos presentes hoje. E que tem a ver com essa dualidade espírito-matéria. Precisamos estudar as propriedades da matéria na Terra e no universo, porque, como está no título do capítulo, 12 elementos gerais do universo. Mas nós não podemos esquecer que, por mais que matéria seja a base estrutural daquilo que nós enxergamos do universo, é uma parte, vamos dizer, muito menos importante do que uma outra parte que nós não temos a menor ideia e que os astrofísicos, físicos, astrônomos e cosmólogos abordam como energia escura e matéria escura. Sigamos. Espaço universal. De tal maneira que, já naquela época, 1,5 século atrás, a espiritualidade levantando o véu sobre a realidade do grande todo,
a que chamamos elementos gerais do universo. Cada um desses itens mereceria uma pequena dedicação para o nosso estudo hoje, mas nós temos que seguir para que não passemos da meia-noite. Então vamos em frente. Vejam isso, em cosmologia, essa é uma imagem. Se eu estou no sistema solar, se eu estou no planeta Terra, eu estou no centro do que nós chamamos de universo observável. Tudo isto se expande perante os nossos olhos. E essa é uma visão simplificada, mas linda da realidade, que não é porque nós estamos prisioneiros neste mundo que é a Terra, que nós não vamos buscar o conhecimento mais amplo. Pelo contrário, voos do pensamento. Vocês lembram quando no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, numa determinada pergunta, ele respondendo, ele diz, a espiritualidade respondendo à questão formulada por Kardec, dizendo que, do ponto de vista da vida, a nossa alma está aonde os nossos pensamentos se encontram. Então, eu posso viver a vida, ou muitas vidas, de certa maneira, limitadamente, se eu me circunscrevo às questões tão somente terrenas. Mas se algo dentro de mim me leva a perscrutar a realidade mais ampla, eu vou viajando em relação à vida cósmica e divina, empreendendo como que viagens maravilhosas que me ajudarão sempre a termos como que elementos que nos motivem a fazermos a evolução moral, a evolução espiritual, que uma vez concreta, ela permitirá que nós ampliemos os horizontes da vida de cada filho de Deus, não apenas na Terra. Isto é uma questão universal, mas como estamos aqui há muito tempo, estamos muito presos a essa realidade, mas a partir dela nós podemos ir muito longe. Então vale a pena a ideia, vejam, o universo observável é a região do espaço limitada por uma esfera, daí a figura, cujo centro é qualquer um de nós, é o observador. Contém o universo observável aproximadamente de 30 a 70 bilhões de trilhões. Bilhões de trilhões são septilhões. Por isso eu usei a outra expressão antes. De estrelas organizadas em mais de 100 bilhões de galáxias. Eu antes falava da Via Láctea e de Andrômeda. E lembram do valor numérico de trilhões? Vocês imaginem se eu contabilizar isto tudo diante desta visão cosmológica, né? 100 bilhões de galáxias que formam elas mesmas aglomerados e superaglomerados de galáxias. Ainda assim, é tão somente a ideia que fazemos hoje da criação universal. E ela é bastante limitada, mas claro, de Galileu Galilei a meio milênio, de Kardec para cá, de Camille Flammarion para cá, o avanço foi extraordinário. Sigamos. Então, as teorias cosmológicas vigentes são duas. Desde o Big Bang até hoje, nós temos 13,7 bilhões de anos
mas existe, portanto, esta que é a teoria mais aceita, mas eu tinha comentado a teoria do universo eterno, que é muito mais compatível com outros modelos que estudam cosmologicamente as origens da vida, do universo em si, e que tem mais a ver com o sentido de Deus e da criação, porque, ao que se sabe, Deus não inventou algo a partir de uma certa ocasião. Né? Ele administra e se confunde como Pai e Criador com toda a criação. Então, existe uma outra forma de estudar, é quando você compara a visão do dualismo aristotélico, criador e criação, Deus e o universo, ou quando eu utilizo uma visão mais moderna, chamada monista, em que você estuda tudo isso de uma maneira conjunta. Então, nesse universo, como vimos, tudo se contabiliza, né, em termos de bilhões. A Via Láctea, eu havia comentado, buracos negros no centro de cada galáxia. Essa é uma novidade. Tudo indica que já devidamente determinada. Então, a Via Láctea tem pelo menos um buraco negro, como Andrômeda vizinha também. De tal maneira que há um astrônomo polonês que há pouco tempo afirmou: talvez os massivos buracos negros que existem no centro da Via Láctea e outras galáxias sejam portais para outros universos. E isso faz sentido, porque até hoje ninguém tem a menor ideia do que é que existe para além dos buracos negros. E quando nós soubermos isto, isso vai ensejar inúmeros prêmios Nobel, porque será algo que trará uma informação muito relevante, que poderá mudar muita coisa do entendimento a respeito tanto do Criador como da criação. E aí entra a ideia de matéria e energia escura, que nada tem a ver, ou pelo menos não tem tudo a ver com buracos negros. Mas qual é a ideia? Essa é uma ideia importante no nosso tema de hoje. É a ideia de que se eu somo os 70 septilhões de estrelas dos conglomerados galácticos massivos e supermassivos, eu junto tudo e eu só vou encontrar, juntando isso tudo assim, 3,5%, na verdade 3,6% do universo. Então, 96,5% do universo, a humanidade de hoje, a mais desenvolvida cientificamente de toda a sua história, nós não temos a menor ideia. E nós chamamos esses 96,5% de soma, matéria e energia escuras, que nada tem a ver com umbral inferior, regiões de trevas da Terra, nada disso. Por que se chama escura? Porque nós não sabemos o que é, e nós não sabemos porque elas não irradiam nada. De tudo que nós conhecemos, espectros luminosos, cores, todo o espectro das radiações eletromagnéticas, desde micro-ondas até os raios cósmicos no outro extremo desse leque de possibilidades, nada disso. E, na verdade, 96,5% é, na verdade, a maioria do universo. E nós aqui na Terra
não sabemos ainda do que se trata. Mas o que nós temos certeza? Que todos esses septilhões e conglomerados de galáxias só podem existir como existem, e nós já sabemos deles, se nós tivermos mais 96,5% de algo que sustenta a parte visível. Mas a parte invisível, ela talvez seja, não apenas numericamente, mas assim, qualitativamente, muito mais importante do que o que nós supunhamos e do que nós até hoje conhecemos. Então, meus amigos, são desafios para o grande futuro. E tudo isto é divino, e tudo isto nos convida ao estudo. Querem ver uma comparação? Nós estamos aqui na nossa cidade, seja Rio, São Paulo, Maceió, Nova York, Paris ou Sydney, na Austrália. Não importa. Estamos em casa, estamos caminhando na rua, andando de metrô. Existe todo um mundo espiritual no nosso entorno. E ninguém vê. Só vão enxergar o mundo espiritual quem tiver a mediunidade da vidência, da clarividência. Não é verdade? Mas o mundo espiritual não existe em torno de nós? Não há um número ainda maior do ponto de vista da humanidade do outro lado? Aqui 8, lá 14? E ninguém sabe daquilo lá, só os espíritas, os umbandistas, os espiritualistas, os que trabalham questões da metafísica. Mas a grande maioria não tem a menor ideia disso. Nem trabalha com essa possibilidade. É a mesma ideia do universo observável, que eu conheço relativamente bem, e há um outro todo que nós não temos condições de enxergar. E isso tudo é chamado de matéria escura, energia escura. Querem ver uma outra afirmativa? Isso é uma capa de uma edição da revista Scientific American, que é uma revista científica, mas muito voltada para a comunidade leiga, não estritamente científica. Então, aqui a frase diz: seria o Big Bang e tudo que veio do Big Bang até hoje uma miragem holográfica de uma outra dimensão? Veja, uma suposição tão razoável, usando-se alguns termos pouco usuais em ciência pura, mas usando-se, para nós trabalharmos. Olhem a imagem. Nós estamos vendo o quê? Um buraco negro imenso, que tem um campo atrator gravitacional singular, que nunca se viu na história da ciência. Quando eu olho uma galáxia, vejam quantas coisas nós poderíamos estudar nessa fronteira sobre a alma do universo, alma e universo. O mundo contemporâneo e transformações. Cada um desses itens, ou pelo menos a soma deles, nós poderíamos examinar num outro momento. Aspectos da física. Por que eu ressalto isso? Porque a física é a mãe das ciências. Eu, às vezes, brinco, refletindo, né, que Deus é físico. Porque não há como ter criado tudo isto e não conhecer as leis da ciência-mãe que nós, aprendizes, estamos procurando desvendar, nos dedicando dia após dia a esses estudos. Então, vejam, dimensões extras, teoria das cordas, buracos de minhoca, multiversos, matéria e energia escuras, antimatéria,
bóson de Higgs, supercondutividade, high TC, significa temperaturas elevadas, temperaturas críticas mais próximas da temperatura usual da superfície da Terra. Nanotecnologia, origem dos raios cósmicos, quintessência do universo, táquions, que são partículas que viajam a velocidades acima da velocidade da luz. E, portanto, já são de natureza quântica. Quando olhamos para cá, uma fotografia de Einstein e experimentos feitos na China já há uma década, sugerindo que aquilo que Einstein chamava de uma ação à distância impressionante, descomunal, claramente evidenciada nas pesquisas científicas, esse experimento de físicos chineses chegando à conclusão que isso tem uma velocidade 10.000 vezes os 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, isso tudo vem sendo desenvolvido, isso importa para nós. Viagens espirituais, um dia vamos conversar sobre isto. Então, a mãe das ciências é a física. Temos a física clássica e a física moderna. Quando falamos em física moderna, a mecânica quântica, que teve início com Max Planck, no 14 de dezembro de 1900. Estamos há 123 anos, quase, do desenvolvimento da mecânica quântica. E junto dela, logo a seguir, a teoria da relatividade geral e especial são diferentes, são próximas, são diferentes, por Albert Einstein. A ideia de que a física clássica serve e servirá eternamente para descrever o macrocosmos. Por exemplo, este universo. A mecânica celeste é macrocósmica e nós só precisamos da física newtoniana, que é a física clássica. Mas, por outro lado, o microcosmos, pensando agora nos elementos infinitesimais da matéria, do universo, em qualquer lugar dele, nós vamos precisar da física nova, que é a física moderna. E aí nós vamos estudar as partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons. E hoje em dia, numa subdivisão mais conhecida, mais profunda, nós dividimos em quarks e leptons. Eu brinco dizendo que se eu pergunto para um filho pequeno, por exemplo, o Vicente, que tem quase 11 anos, ou eu pergunto para a Luísa, que tem 14, filha, do que é feito o universo que os teus professores dizem? E aí a Luísa, pelo menos, diz, olha, pai, todo mundo sabe, quarks e leptons. Vejam que é uma terminologia que muitos de nós, na vida adulta, se não formos estudá-las, nós não nos situamos, não é verdade? Veja lá. Outra questão ultramoderna, um tal de pentaquark, que é um quark que desvenda determinadas brechas da ciência e que foi devidamente mostrado a questão de 5 anos atrás. Voltando para o Livro dos Espíritos, universo material e universo espiritual. Aquela pergunta nós já tínhamos respondido. E outra questão curiosa para nós nos familiarizarmos, sistema e antissistema. O que é matéria? Nós só nos ligamos ao mundo material. Como espíritas, estamos, claro, sondando, estudando a realidade do outro lado, não é? Mas vou deixar uma sementinha para reflexões. Lembram, por exemplo, da ideia de matéria escura, energia escura?
tudo isto é uma parte pequena do universo. E aí, se nós vamos estudar Pietro Baldi tem mais de uma dezena de livros. E ele escreveu um livro chamado A Grande Síntese. Escreveu obras belíssimas. E desde A Grande Síntese, ele trabalha a ideia da teoria dos anjos decaídos. A ideia de que a grande maioria dos filhos de Deus evoluiu em linha reta, nunca transgredindo as leis de Deus, e nunca precisaram encarnar, e, portanto, muito menos reencarnarem. O que é viver, o que é evoluir em linha reta? É não precisar viver em mundos grosseiros, como a Terra, como seria qualquer mundo material. De tudo que se conhece, que nós resumíamos a um percentual pequeno, envolvendo galáxias, conglomerados e tudo mais, tudo isso é antissistema. Tudo isso é o grau mais inferior da vida divina, matéria. E olha como até hoje nós somos apegados ao materialismo. Não é assim? Às ilusões do mundo material. Mas o sistema é o principal da vida do universo. E ninguém sabe o que é. Então, por exemplo, se eu falar para vocês mundos fluídicos, é a mesma coisa que eu dizer, olha, acabei de ver aqui do lado o espírito da minha mãe. Eu vejo, ele existe, eu tenho ideia da imortalidade da alma, né? E eu posso vê-la. Mas é como se eu estivesse no antissistema e ela no sistema. Mas não é um mundo espiritual no entorno de um mundo como a Terra. É algo muito mais delicado, próprio de quem sempre evoluiu dócil às indicações dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, dos que nos indicavam como que o rumo de uma evolução plena, sem precisarmos de nascer no mundo material, de tomar corpos ou vestimentas físicas. Então, a ideia que aqui na Terra nós temos de que encarnar, reencarnar é uma lei universal, não é. É uma lei ampla para aqueles que foram se tornando rebeldes e já não dóceis. Os dóceis sempre viveram no sistema, mas nós decaímos para o mundo material, para o universo material. Agora, o que nós estamos fazendo nele? Progredindo, para que lá longe na vida futura nós nunca mais necessitemos tomar corpos densos como na Terra eles são. E nós então vamos voltar para o sistema, que é, vamos dizer também, uma ideia do reino de Deus, do paraíso, daquilo que espíritos notáveis procuraram nos indicar na medida que nós cumpríssemos os deveres da lei divina de amor, de justiça e de caridade. Então, lembrando, criação, paternidade divina do espírito, a evolução espiritual. O espírito evolui em ciência universal e amor. Então, todos os filhos de Deus necessitam das duas grandes asas evolucionárias. A ciência universal. Quando eu digo ciência universal, não é o que está dentro do microscópio, que eu posso examinar
infinitesimalmente, em microscópios quânticos, eletrônicos, nem dos maiores telescópios. Eu estou me referindo à ideia de tudo que existe e que aqui na Terra, dadas as nossas condições, nós ainda não temos a menor ideia do que seja. Mas saberemos. Quando? Na eternidade, na infinitude. Vejam. Por outro lado, a ideia de evolução no sentido do amor universal. Quanto ao qual nós estamos, assim, imensamente atrasados, numa triste retaguarda evolutiva. Por isso que os grandes líderes religiosos, os grandes filósofos, trabalharam a questão do amor. Todas as religiões prescreveram o amor fraterno, universal entre as pessoas. E a imensa maioria ainda é aprendiz, relutante, não é? De tudo isto, vivendo uma estagnação, vivendo um estacionamento, aonde até, tanto quando estão encarnados, quando estão nas trevas, no umbral inferior, e muito claramente nas zonas abissais, no magma da Terra. Esse é um outro estudo para o futuro, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Outra ideia para finalizar ali, uma só alma ou um só espírito. Muitas vidas ou reencarnações, mas não percamos de vista. Estamos nos arrastando no antissistema. Leiam Pedro Baldi. Leiam. Leiam, vão brincar nessa vida. Porque se não lerem agora, pelo menos alguns títulos, vão ler no futuro. Vamos adiantando isso. E para vocês terem mais uma motivação, até prova em contrário, Pietro Baldi e o apóstolo Pedro, da primeira igreja do cristianismo, a Casa do Caminho de Pedro, Pedro apóstolo e Pietro Baldi são o mesmo espírito. Motivem-se. Por isso comentei. Muito bem, 22 bilhões aqui na Terra. Nós todos já sabemos disso, né? A ideia da hierarquia dos mundos segundo o Espiritismo. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Vejam o longo caminho que nos resta. Mas é uma caminhada no rumo da felicidade, da plenitude. Então, que isso seja feito não com nenhuma tonalidade de um enfado, um aborrecimento qualquer. Pelo contrário, isso é um mergulho no universo divino, extremamente amoroso, iluminado e feliz. De luzes que, inclusive, aqui na Terra ninguém conheceu. Que tem a ver com o sistema e tem a ver com os mundos fluídicos, estrelas, planetas, humanidades, que ninguém tem ideia do que seja. Outra observação, as naves espaciais foram a todos os planetas do Sistema Solar. E aí alguém disse, não tem vida, seja em Júpiter, em Saturno, em Mercúrio e assim por diante. Claro, não tem vida biológica, porque todos daqui para lá só procuram corpos humanos ou de outras espécies nos moldes do materialismo ou do mundo material denso, como se o universo tivesse que ser semelhante ao que estamos vendo na Terra há muito tempo. Então, algumas considerações olhando para a imagem da Via Láctea.
fotografada aqui da Terra numa noite escura. Até o presente, só conseguimos alcançar a condição de mundo de provas e expiações. E eu até diria, mundo semi-primitivo. Porque nós temos primitividade na vida humana de inúmeros contextos. No Brasil, por exemplo, em comunidades pobres, por causa da violência que existe em função de tráfico de drogas, feminicídio, em função de ações milicianas, né? Como nós temos a guerra na Ucrânia, as tragédias em escolas e universidades americanas, como nós temos agora no Sudão, em Mianmar, na Síria, no Iêmen, no Irã, no Afeganistão. O que é isso? O que é isso? Isso é um mundo primitivo. São partes primitivas num mundo que se busca aperfeiçoar na direção de alcançar uma parte mais elevada da ideia de expiações e de provas. Em milhares de anos de evolução, tanto na Terra quanto fora dela, na matéria e fora dela, no mundo espiritual, quanto à nossa humanidade. Matéria é divina, mas materialismo é humano. Cuidado, são coisas bem diferentes. E o materialismo é nosso, porque é característico dos mundos atrasados, como o nosso sempre foi e continua sendo. Materialismo, por exemplo, ambição sobre coisas, bens, títulos, salários, vantagens e posses. Não é isso? Em Brasília, em qualquer lugar das capitais dos estados brasileiros, na Europa, na Ásia, nas Américas, na Oceania, onde for, porque a humanidade, basicamente, é toda ela semelhante, ela é uma só. Então, capitalismo, produção e consumo, consumismo e a valorização do ter em detrimento do ser. É fruto da ignorância essencial e leva ao atraso e à estagnação espiritual. Então, isto também é autoconhecimento. Conhecimento da realidade. Se eu não sei como é o que existe aqui e os referenciais de vida eterna que existem no grande universo, eu não vou ter o despertar e as motivações para cada um fazer a sua parte. Consequência, sofrimento. Materialismo é sofrimento. Por que o Divino Mestre, Jesus, há 2000 anos, corporificado na Terra, se deixando ver e tocar, levado a uma determinada multidão pelos apóstolos queridos, e vendo, vamos dizer assim, um número tão grande de pessoas sedentas da sua luz, do esclarecimento, do alimento espiritual e da cura das enfermidades, porque boa parte da multidão, na verdade, das multidões, era composta de pessoas enfermas. Aquela, na ocasião, Jesus, observando que eram muitos, sobe a um monte e olha para todos, inclusive para desencarnados, que ninguém enxergava, mas ele enxergava. E aí ele começa as bem-aventuranças. Vamos dizer, a síntese cósmica dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos e os puros de coração.
Isso tudo é prescrição do Senhor da vida. Porque pobres de espírito é uma maneira antiga de nós ligarmos à humildade. E as portas da evolução e da felicidade, as portas, vamos dizer, dos domínios e departamentos celestiais, são abertas aos humildes. A chave para todo esse avanço é uma das nossas maiores dificuldades. A humanidade legítima e não de palavras, entendem? Enfim, é o caminho para a redenção humana. Ninguém se redime, ninguém se torna feliz no grande universo sem a devida humildade. E é por isto que Jesus, um Cristo de Deus, quando chega e se mostra presente, Jesus nunca reencarnou, mas ele se mostra no berço de palha, na manjedoura, num estábulo entre animais, também no colinho de sua mãe, sob a visão de José da Galileia, recebe a visita de Simeão, como também ele recebe a visita dos 3 pastores e dos 3 reis magos. E aí vocês vão ver, não é? Que ele chega ao nosso mundo numa lição de humildade ímpar, como uma criança frágil naqueles tempos difíceis. Por outro lado, ele também deixa este mundo quanto ao plano físico, o drama do Calvário, num outro gesto de uma humildade cósmica, divina, ao lado de 2 ladrões. Só mesmo Jesus de Nazaré. Muito bem, eu iria um pouquinho mais adiante, ainda lembrando ali embaixo, tudo isto gerando dor e sofrimento, violência e morte. Para irmos mais adiante, quanto tempo eu teria? Creio que já não tenho quase nada, né? A gente... Olá. Oi, tá me ouvindo, Sérgio? Muito bem. A gente consegue, assim, te dar uns 10 minutinhos? Dá para fechar? Dá para então fechar o que era para ficar aberto, mas eu fecho. Sérgio, é tão bom que isso precisa ser dividido em 2, 3, 4 aulas. Tudo bem. A gente fica aqui, mas o tempo passa, mas a gente tem hora com live que fecha, enfim, não tem como a gente conseguir. Então, retomando, outra ideia que nós espíritas podemos alcançar. No grande universo existem 4 forças. A gravidade, a força gravitacional, que dá o peso dos corpos, a atração entre a Lua e a Terra, dependem do campo gravitacional que se estuda pela física clássica. E a atração entre os corpos celestes em geral. A força nuclear forte, que dá a estrutura da matéria, a energia nuclear, por exemplo. A eletromagnética, universo afora, micro-ondas, luz visível, cores, raio-x, pensamento. Um dos modelos do pensamento é ele como radiação eletromagnética. Portanto, ele tem uma natureza dual. Ele é, ao mesmo tempo, uma natureza ondulatória, daí a telepatia, e, ao mesmo tempo, uma natureza corpuscular, os fótons do pensamento. E, por isso, o pensamento interage na matéria. Isso é outra ideia. E, por último, a força nuclear fraca, que é mais específica, mas ela existe direitinho, tem a ver com algo que se estuda
em física nuclear, que é o decaimento beta. Olha que bonito isso, gente. Fluido universal, nós não ouvimos isto na codificação. Aliás, essa expressão fluido cósmico universal é de antes de Kardec. Kardec aproveita essa expressão que é de Mesmer, como que um pai do magnetismo que os espíritas estudam. Então, Einstein procurou juntar as 4 grandes forças numa força raiz. Dedicou quase 20 anos, mas não conseguiu. Até hoje não conseguimos, eu diria. É a teoria do campo unificado de Einstein. Não é que nós podemos chamar de campo primordial de onde derivam aquelas 4 forças. E aí vem o bóson de Higgs. Esse é um capítulo, só este, para um estudo à parte. E aí a ideia de que Leon Lederman foi quem trouxe esse nome para uma determinada partícula. Física de partículas é uma grande e linda área da física moderna. Ultraestrutura da matéria na Terra, da matéria no universo. E aí acontece que essa previsão traz o Nobel de 1988 em física. E aí o que você vai encontrar? Em 2013, há 10 anos, num centro de partículas, acelerador de partículas, nós vimos a previsão de Higgs se consolidando e o bóson de Higgs foi devidamente identificado. Não vou me deter nisso hoje, mas aqui temos um resumo, porque estudar o bóson de Higgs é estudar o campo de Higgs. Quem estuda o campo de Higgs, fica aí uma sementinha de estímulo, vai encontrar coisas muito perto das coisas de Deus, das coisas dos espíritos crísticos e de Jesus. Nós tínhamos comentado, olha nós ali, aquela ideia na imagem, ó, a matéria ordinária visível, é só aquilo ali, pouquinho, 0,5%. O azul é matéria escura, o lilás é energia escura. Ou seja, de tudo que existe no universo, só aquela pequena faixa que nós, de fato, conhecemos. E aqui é uma outra maneira de mostrar. Não é? 95% da massa do universo é de matéria e energia escuras. Ideia que vocês conhecem, a constituição humana dos encarnados na Terra. A ideia dos pensamentos, os 2 modelos do pensamento, pelo eletromagnetismo e o modelo quântico, que talvez nós tenhamos que deixar para uma outra oportunidade, que seria através da avaliação, eu diria, da análise da experiência de um físico chamado Jacobo Grimberg-Zilberbaum, mas não vamos ter tempo para isso. E aqui eu iria abordar algumas imagens lindas. Esta é uma das galáxias mais inusitadas, ela lembra um chapéu mexicano, por isso ela é chamada a galáxia do sombreiro. E aí nós temos trilhões de mundos, de planetas, de estrelas. Uma outra galáxia linda em espiral, não é? Do tipo um escoadouro. A nebulosa tipo vassoura da bruxa, a nebulosa de Órion. Nebulosas são criadouros de estrelas, berçários de estrelas. Tudo isso já temos alguma noção, mas ainda muito tênue. Então, meus queridos, eu ia progredir em questões de buracos negros. Estou passando só para vocês terem uma ideia. Vejam esta imagem. Vocês estão vendo aquele pontinho ali? Aquele arco faz parte do planeta Saturno.
uma sonda em Saturno, olha os anéis de perto e aquele pontinho lá distante é a Terra. Todos os problemas, todos os conflitos, todos os vícios humanos de 22 bilhões de seres, tudo acontece naquele pontinho azul, diante da grandeza do universo de Deus. Vejam como é incoerente o que nós temos feito até hoje e a falta de discernimento moral para seguirmos. Eu ia conversar sobre nanotecnologia e outras coisinhas. Olha lá, ó. Vocês talvez estranhem um pouquinho eu estar falando com uns termos pouco usuais, mas aqui, ó, hoje nos Estados Unidos, no Reino Unido e também no Brasil, crianças, além de lerem livrinhos infantis bem pueris, começam a estudar livros infantis para despertar na mente das crianças, desde cedo, aspectos muito típicos da mecânica quântica. Muito interessante. Progresso. E eu iria para a astronomia, em que nós vamos mostrar para vocês, só para terminar, astronomia e espiritismo. Eu não posso encerrar sem deixar uma lembrança sobre por que Allan Kardec trabalhou o livro A Gênese, 1868. Porque ali nós vamos ver as ideias daquela época, inclusive com Camille Flammarion, como que recebendo Galileu Galilei, Camille médium da codificação, contemporâneo de Kardec, e a Gênese trata do quê? Do universo. Outra questão, Camille Flammarion, o maior astrônomo da Europa naqueles tempos, como auxiliar de Kardec. Vocês conhecem a missiva de Maria? Conhecem? Querem que eu conte? Eu conto. Havia em Sacramento, onde nasceu Eurípides Barçanu, uma escola chamada Liceu Sacramentano. E Eurípides queria ensinar questões espirituais, porque ele já tinha despertado para a doutrina espírita. E ele foi muito combatido. E às vezes ele não sabia o que era o melhor, o que ele devia fazer. E ele era um médium extraordinário, de várias expressões mediúnicas. E um dia, aflito, ele senta na sua mesa, no seu pequeno escritório, e escreve uma psicografia. É uma carta de Maria de Nazaré, chamada Missiva de Maria, para ele. E aí ela diz, olha, esquece esses problemas. Tire a placa da escola que dizia Liceu Sacramentano e coloque Colégio Allan Kardec. Veja, Maria de Nazaré inspirando Eurípides. E ele faz exatamente isso. De tal maneira que nós vamos vendo algo que eu vou contar já já, do que além dessa indicação Maria disse a ele. Outra ideia é o princípio da solidariedade entre os mundos. Então aqui a ideia de Flammarion, a ideia de dezenas de livros que ele publicou. Muitos estão ainda em francês, e a FEB, Federação Espírita Brasileira, lá atrás, trouxe as versões em português a partir daqueles que dominavam a língua francesa. De tal maneira que são 3 slides cheios só com a extraordinária produção literária, científica do querido Camille Flammarion. Camille Flammarion e Galileu Galilei são o mesmo espírito. Para mais uma, como que consideração nossa. E ele, ó, mais um em português. E vejam ele no seu laboratório de análise do céu,
é ele, Flammarion, e aqui ele, Flammarion, médium, mais novo, vocês estão vendo a mãe dele materializada? Com o ectoplasma dele. Então, ele era engajado nas questões da doutrina espírita, e é o mesmo que Galileu. Agora, parte final da missiva de Maria, ela dizendo a Eurípides: não feche as portas da escola, como alguns pais queriam. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. Vejam que lindo isso, gente. E institua um curso de astronomia. Maria a Eurípides, sugerindo estudar astronomia numa escola primária, para que vejamos a relação entre a ciência espírita, a espiritualidade, o Evangelho de Jesus e os seus protagonistas com a questão da astronomia. E hoje em dia, astrofísica, física, cosmologia e assim por diante. E olha o que ela diz ao final: envolverei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Nunca houve nada semelhante na história da humanidade. Aqui está o Colégio Allan Kardec, existe até hoje, funciona até hoje. Há o princípio da solidariedade, eu vou deixar para outro dia, vou deixando para uma outra parte. E, por último, tem a ver com o nosso tema. Dia chega em que só a mente existe, na plenitude da vida, gloriosa de sabedoria e de amor, na comunhão divina. Então, o verme humilde que se transformara com o tempo em homem-problema será, no império do universo, um príncipe de luz. Muito obrigado. Agora sim, meus amigos. A gente que agradece, Sérgio, a gente que agradece, muito bom, está todo mundo aqui, né, esse tempo, mas está todo mundo aqui ligado. E a gente pede, Sérgio, tanta coisa, tanta informação para a gente nova, porque são tantos os detalhes, tanta coisa nova que você traz para a gente, mesmo que esteja nos livros, mesmo, mas que para a gente ainda, né, é difícil, né, entender. A gente ainda tem um estudo muito grande, né, sobre essa questão que você colocou no negócio do livro da Gênese. Por exemplo, o livro da Gênese, todo mundo dando movimento, assim, não, acho que livro difícil. Não, olha só, porque não tem ainda o entendimento, né, desse material tão rico que você traz para a gente. Eu espero vê-lo numa outra live, né? Porque esse estudo seu precisa ser dividido, repartido, trazer umas coisas, enfim. Mas eu espero vê-lo em breve. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada mesmo por mais uma noite aqui com a gente, tá? Nossa gratidão. A Cássia e o Fabiano agradecem a você esse momento, tá bom? Tá bom.